Olá, Jade, bom dia. Meu amigo Edu, Vânia, Jaqueline, vários amigos aí queridos. Um abraço a todos aí que estão chegando. Meus amigos queridos, vamos receber hoje uma professora muito especial aqui. Eu vou até fixar o tema aqui, vou botar o tema da gente. Se o Instagram colaborar comigo. O tema hoje é contrato de namoro. Contrato de namoro. Pronto, meus queridos amigos. Bom dia a todos vocês, meus queridos amigos aí, tentando fixar aqui. Pronto. Bom dia, meus amigos aqui. Aos amigos do Brasil aí, não sei se está frio em sua cidade. Aqui em Salvador, o tempo tem ficado para o nosso padrão frio. Tanto que eu estou tomando um café na minha xícara, na minha canequinha preferida da Hello Kitty. Eu adoro Hello Kitty, eu não sei porquê. Sempre gostei. Sempre achei simpática essa gatinha aqui. Um abraço a Daniel Mota, meu amigo. Deixa eu ver se minha querida amiga já está a caminho aqui, a professora Marília Pedroso Xavier, com a sua presença hoje aqui. Professora Marília, se puder mandar o convite novamente, porque acho que recusou. Um abraço, meus amigos. Eu finalmente... Um abraço, Edu. Obrigado, meu irmão, pelo carinho aí, pela atenção. Muito obrigado a todos vocês aí, pelo imenso carinho, pelas companhias nas manhãs de sábado. Esse tema de hoje é um tema muito perigoso para concurso e um tema que pode desafiar você na vida profissional. Porque você pode se deparar com essa questão do contrato de namoro quando você vai analisar uma relação de união estável. Então, ninguém melhor do que a nossa querida professora Marília, que é autora, ela é autora de uma obra sobre contrato de namoro. Estou aguardando a professora mandar o convite, querida professora. Eu aceitei, mas indicou que você teria recusado. Vou tentar de novo aqui, professora. O Instagram sempre faz essas coisinhas no início, né? Mas nós amamos. Professora Marília, Olá! minha amiga. Tudo bom, Pablo? Tudo beleza? Que honra estar com você aqui, viu, minha amiga? Honra imensa. Nossa, a honra é minha. Estou muito feliz, Pablo. E queria dizer, assim, antes de mais nada, acho que é muito importante a gente sempre fazer os registros, os agradecimentos e temos que fazer isso sempre o máximo possível. E eu queria dizer que algo assim que sempre me tocou muito em relação a você, Pablo, é que a sua postura sempre é de abertura ao diálogo, né? Não é tão raro a gente ver profissionais, né, com a sua sabedoria, com os postos que você alcançou, um magistrado muito respeitado, um professor da UFBA, e eu vejo assim que quando a gente conversa com os alunos, né, eles sempre falam isso, assim, esse é um traço muito marcante, né, do professor, do Pablito, né, sempre falam assim, que é essa disposição, essa humildade e uma postura de um eterno estudante. Então, queria dizer, Pablo, que realmente, assim, para mim é especial estar com você, né? Por todas essas razões aí. E queria também fazer, assim, uma saudação especial a essa tua audiência, né? Esses teus amigos aqui do Instagram, porque algo, assim, que eu sempre acompanho, acho muito bonito, é que aqui a gente tem um público que está muito comprometido à realização de sonhos e a contribuir com a sociedade. Eu vejo que tem pessoas assim que estão estudando para concurso, outros até que já passaram, né, que já garantiram ali a sua vaga, mas sei que eles estão com um objetivo muito genuíno de dar as melhores decisões, os melhores pareceres e essa formação continuada, né, essa busca da excelência. Então, eu vejo assim, caramba, sabadão de manhã, né? Esteja frio, esteja sol, o pessoal está aqui com você. Então, puxa, que alegria ter a oportunidade de Poxa, dialogar com todo esse público maravilhoso. poxa, Marília, eu fico muito grato a Deus. São muitos amigos aqui. Eu vejo tantos amigos chegando aqui, sabe? Todo sábado. Vi aqui a doutora Laudelina, um abraço. A grande professora Laudelina, do sensacional Instituto Goiano de Direito, do qual também faço parte como professor. Um abraço a Cacildo, ao grande amigo. Tantos amigos aqui. Assim, Marília, eu sou assim muito grato a Deus, porque
quando eu faço a postagem da live, o que é que acontece com essas lives nossas? Eu observo o seguinte, além das pessoas que vão entrando, em 24, 48 horas, as lives chegam a 10 mil visualizações. Há lives com 21 mil visualizações. Ou seja, é algo assim que há pessoas que reservam o sábado e outras várias que vêm ao longo da semana. Então, assim, eu sou muito, muito grato, muitos amigos aqui. É minha forma de dizer muito obrigado a cada um. É tentando, assim, compartilhar o conhecimento. Ou seja, eu acho que a pandemia, logicamente, esse momento difícil pelo qual passa a humanidade, porque é um momento de evolução, evolução kármica. Porque, assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem duas formas de você viver. Você vive como um autômato, você vive como um robô, cumprindo rotinas, nasce, cresce, se desenvolve e morre. Ou você vive tentando entender o porquê disso aqui. Tem alguma razão? Entenda, entenda. Eu não sou o juiz para sempre. Marília não é advogada para sempre. Nós estamos exercendo papéis nessa vida. Então, em algum momento, a pessoa tem de parar e olhar de cima para a vida e dizer assim, pera lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão de eu estar aqui? Alguma razão existe. Tem de haver alguma razão. Então, assim, eu percebo, inclusive, que a arte, o cinema, a música, a poesia, a arte, ela intui muitas verdades universais. Então, às vezes, você vê um filme de ficção, ou você ouve uma música, ou você, enfim, lê uma poesia que descreve uma determinada situação, um cenário. Existem verdades universais que são intuídas ali. Então, eu costumo sempre dizer isso. A gente tem que saber para que estamos aqui, por que estamos aqui. Porque existem pessoas completamente escravizadas à sua rotina. Então, assim, eu tenho, inclusive, parentes meus que eu amo, que a rotina é igual. Eu tento dizer assim, olha, vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos tentar fazer uma reflexão diferente, mas às vezes a pessoa está escravizada à rotina de segunda a sexta e sábado a domingo. Segunda a sexta, sábado. Então, veja, por que é que eu estou dizendo isso? Eu nem sei porque eu estou falando isso, veio na cabeça. A gente precisa entender que todo instrumental que o direito dá para a gente é uma arma que você vai usar para o bem ou para o mal. Então, esse uso tem muito a ver com o papel que você exerce na sua vida. Ah, professor, mas isso quer dizer que eu não devo ser profissionalmente bem-sucedido? Não, não, não. Você tem de ser profissionalmente bem-sucedido, tem de buscar seus sonhos, receber seu salário, buscar seu honorário justo. Tudo isso faz parte. Mas mais do que isso, existe um algo mais. Existe um algo mais. Eu tenho certeza de que se eu perguntar assim, diga um episódio marcante na sua vida como profissional do direito. Às vezes você lembra de um diálogo que você teve com a ascensorista no elevador e que você, estagiário, ajudou ela com uma palavra. Quer dizer, a vida nos demonstra que muitas vezes o bem que a gente faz independe até da posição que exercemos. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, por estar recebendo você, que é uma pessoa que, além de uma grande competência técnica, tem um coração gigantesco. E eu lhe confesso, Marília, para falar de um tema que me incomoda muito, que é contrato de namoro. Então, quando eu vi que minha amiga havia escrito um livro, a professora Marília tem o melhor livro do Brasil, aliás, da América Latina, sobre contrato de namoro, que é um tema dificílimo. Então, assim, ó, antes de eu falar um pouco sobre isso, eu não vou falar muito hoje, eu vou ouvir quem entende, tá? Eu queria que você começasse dizendo para os nossos amigos aqui do Instagram, para você que faz concurso, para você que é advogado, para você que namora, deve estar com medo, aí chamou a namorada para assistir. Em breves linhas, antes de nós problematizarmos aqui, o que é contrato de namoro, Marília? Me ajude. Bom, vamos lá então, né, Pablito? Vamos aqui dar início então a essa conversa, né? E também quero pontuar aqui que algo assim que faz ser muito especial esse nosso diálogo, né? Meu Deus, você conseguiu já me emocionar aqui nos primeiros minutos, né? Com essa tua fala perfeita. Mas é o fato, Pablo, que você, sem sombra de dúvidas, foi uma grande fonte inspiradora para mim. Porque esse tema ele começou a sair assim nos jornais, né, de grande circulação, as revistas, né, de domingo começaram a noticiar aqui em São Paulo, né, aquela coisa estavam tendo aí, né,
os cartórios estavam ficando cheios de contratos de namoro. Teve um especial, né, do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que assim, chamou bastante atenção assim, da mídia. E você, em 2006, escreveu um artigo, né, ali em especial, né, para o Jus Brasil e tudo, e que foi, talvez assim, tenha sido a semente que eu precisava para abraçar o tema, porque eu tinha esse interesse, eu queria muito pesquisar isso, mas eu estava ainda naquela posição de uma recém-mestranda que tinha aquele receio, né, mas será que esse tema, puxa, ninguém escreveu sobre isso, será que essa pauta, né, não é maior do que eu ali, como uma mestrandinha e tal? E eu lembro que foi quando eu vi, né, o seu artigo, eu falei, nossa, não, peraí, vamos abraçar aqui esse desafio, né? O Pablo enumera ali pontos assim bem agudos, e então quero fazer esse registro aqui também, Poxa, que tá, bacana. Pablo? Então, sua Muito inspiração, obrigada. eu não sabia que você já estava trabalhando esse tema há tantos anos. Que interessante isso, viu? Um abraço ao grande professor Gentil, o grande professor Gentil que está prestigiando a professora Marília aqui. Obrigado, meu irmão. Quer dizer que você, Marília, já pensava nesse assunto há muitos anos, né? Contrato de namoro? Sim. Sim, Pablo. Na verdade, eu estudei, né, o tema do contrato de namoro pela primeira vez. O meu primeiro ciclo de estudos foi de 2009 ao ano de 2011, tá? E em 2011 eu defendi a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Paraná, justamente sobre este tema. E aqui, Pablo, eu vou me permitir, talvez em outras lives, talvez em outros espaços, eu não faria, tá, o que eu vou fazer aqui, mas, assim, por conta, sabe, assim, desse espaço, dessa visão humanista que você tem, eu vou me permitir fazer um comentário, tá? Eu queria falar para as pessoas que estão assistindo que elas acreditem no seu próprio potencial, que elas não tenham medo de expor as suas ideias, né? Que elas realmente publiquem as suas reflexões, porque eu fiquei com o meu trabalho, né, assim, feito, puxa, tirei 10 lá na banca, chamei professores, né, de renome e tudo. E, Pablo, você acredita que eu demorei esse tempão todo para rever o meu trabalho para publicar? Eu Isso tinha, assim, um mesmo, freio de Marília. mão puxado, eu tinha, assim, sabe, Marília, Depois fui fazer o eu não doutorado lá sabia na disso. USP, fiz o concurso da UFPR, mas, assim, eu demorei muito tempo para, de alguma forma, acomodar algumas coisas, sabe, no meu coração, na minha cabeça, Eu tô e me sentir impressionado com muito à isso. vontade de me expor, de conversar sobre isso. Eu sei que esse é um tema que muitas pessoas já chegam assim, né, solapando e falando assim, não, não pode, é nulo, não Não, dá. veja, Marília, desculpe, me dê uma parte aqui. Veja, gente, olhem só. Contrato de namoro já foi tema de encarte de revista do IBDFAN. Eu já participei de mesa há muitos anos, que o tema foi esse. O professor Gentil, que é um dos maiores especialistas no Brasil em direito notarial, entrou agora aqui, ele fez um Sim, é uma comentário. grande referência, Isso, nossa. que no campo do registro público ele tem várias dúvidas. Então você que me escuta agora e que tem interesse em concurso de cartório, você que advoga, veja que um grande especialista como o Gentil acabou de colocar que tem dúvidas em relação ao aspecto registral, quer dizer, questões práticas. Então eu fico com o coração apertado quando você disse que você ficou tantos anos com o freio de mão puxado para publicar o livro, mas prossiga, minha amiga. Pablo, e eu falo isso assim com muita humildade, né? E falo isso assim para inspirar, né, as pessoas que expõem Isso. suas ideias e dando então, né, essa conceituação que você pediu, né, que você colocou aqui para gente. Eu diria o seguinte, que a ideia de pactuar, né, um contrato de namoro, talvez até, gente, ó, o nome não seja o melhor, a minha opção tem sido trabalhar com esse jargão contrato de Concordo. namoro, mas aqui eu peço para todos, tá, que nos ouvem, que façam assim como se fosse uma analogia com a questão da barriga de aluguel. A gente sabe que Isso. não é barriga de aluguel, mas é o nome que a sociedade conhece, né? Isso. Então, contrato de namoro é a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso, Pablo? Porque eu não acho que contrato de namoro seja contrato, tá? Eu acho que a gente deveria, num sentido jurídico, falar que é um negócio jurídico. Eu não acho que seja da espécie contratual. Por quê? Porque a gente tem essa discussão muito grande no Brasil de que contrato seria algo mais próprio para as questões, né, eminentemente patrimoniais e tudo mais. Mas, dito isso, o que eu entendo é o seguinte: hoje nós temos
dicção no Código Civil, né? Isso já vem, na verdade, desde 2000, perdão, isso já vem desde 1996. Nós temos uma conceituação da união estável, que é uma conceituação muito vaga, muito nebulosa, Isso. né? Eu entendo que até com algum acerto, a legislação brasileira ela não tem colocado, como fez lá atrás em 94, um determinado assim, lapso temporal em Isso. anos, né? Porque senão gerava aquela coisa, não, você tem lá um relacionamento com todas as questões que né, seriam uma união estável, mas na véspera você termina, né? Bem quando ia dar ali o prazo, você termina, puxa, não vale nada. Então, eu entendo que a lei, ela, de uma forma muito bem intencionada, tá? Ela tentou colocar um conceito aberto para que não houvessem injustiças. Só que hoje me parece, Pablo, que a sociedade mudou. Então, lá em 94 e 96, talvez a gente falar que, né, vamos usar aqui a própria definição aqui do Código Civil. Que era uma convivência pública, Pública. contínua, duradoura, né, e com o objetivo de constituir família. Talvez isso desse conta, porque o namoro da década de 80 e da década de 90 era um namoro que era muito ensejado. A gente tinha muitos tabus familiares. Então, você conseguia separar melhor, né? Eu sempre lembro para as pessoas, quando falo desse tema, nossa, da questão assim do estresse familiar, quando um ia dormir na casa do outro, Não, quando não podia viajar junto, o Pablo. Marília, no meu tempo, eu sou assim, eu sou mais maduro do que você, sou mais velho do que você. A minha adolescência foi nos anos 90. E eu não fui precoce. Eu tive namorada um pouco mais tarde. Não é como hoje. O mundo hoje é muito mais rápido, né? Então, no meu tempo, que não é tão velho assim, viu, gente? Um dia desse, uma das minhas filhas perguntou sério para mim: Papai, quando você era criança, tinha televisão? Eu falei: Tinha, minha filha, pelo amor de Deus, televisão tinha. Então, no meu tempo, pegando esse gancho que você colocou, quando a gente namorava, chegando aos 6 meses de namoro, nós dávamos anel de compromisso, aliancinha de compromisso. Eu dei para algumas namoradas minhas um anelzinho de compromisso. 6 meses era um marco para dar um anel de compromisso. Me lembrei disso agora, não sei porquê. Bem que Então, minha Pablo, porta está fechada, minha esposa. mas eu acho que isso que você está falando, na verdade, Mas tem tudo a ver, volte faz aí todo para o que você está dizendo. Você sentido. está dizendo que a união estável, na sua visão, aquele conceito da união estável tinha um reflexo antes. Mas chegue nos dias de hoje que eu estou curioso para você fazer o recorte do contrato de namoro. Eu tô Então, nervoso aqui. Pablito, a grande sacada é o seguinte, tá? Primeira coisa, o instituto jurídico ele só faz sentido se existe uma necessidade. Então vamos lá, qual é a necessidade? A necessidade é que o namoro de hoje, depois da revolução sexual, com todos os ares aí da contemporaneidade, faz com que a gente tenha realidades, relacionamentos em que há realmente uma confusão entre o que seria um namoro, tá? O que seria permitido hoje os namorados, como a gente falou, viajam, um vai dormir na casa do outro, isso é comum, a sociedade hoje aceita isso. Mas será que isso seria, então, né, poderia ser lido como uma união estável, né, de fato? Né, essa ideia assim de que ela, mesmo que não formalizada, vivendo isso já seria uma união estável? Então, o que eu entendo? Que se a gente tiver a possibilidade de pactuar um negócio jurídico entre as partes que firme que elas efetivamente vivem sim um relacionamento afetivo, mas que, na realidade, aquele relacionamento afetivo ele não vai ter repercussões existenciais e patrimoniais que poderiam ser lidas caso entendesse que era uma união estável. E aí, Pablo, muita gente, alguns anos atrás, falava assim, não é por nada, mas eu acho que fazer isso seria ridículo. Por quê? Porque é mais fácil, um bom advogado, vamos dizer assim, um bom advogado faria ali uma escritura pública de união estável, faria um testamento afastando aquela pessoa e faria, então, um regime de bens de separação. E aí, já afastaria, em vez de ir lá correr risco, contrato de namoro, sabe Deus se isso vai ser aceito ou não, a advocacia ela saía dessa forma. Qual que é o problema agora, Pablito? O problema é essa encrenca, né? De saber se hoje o companheiro é ou não o herdeiro necessário. Porque o STJ,
né? Deixa eu só usar aqui os teus neurônios de clareza A aqui um neurônio de pouquinho, clareza. né? O STF, perdão, o STF, ele entendeu realmente, na minha visão, com total acerto, que o regime jurídico sucessório para o companheiro, para os casos de união estável, não pode mais ser regido pelo aquele odioso artigo 1790, que era bizarro, que era horrível. Bizarro. Era horrível. É. E que então a gente vai aplicar, né, o artigo, enfim, que faz a sucessão típica, né, enfim, do casamento, que é o 1829. O problema é que, quando o STF diz isso, fica a dúvida se só aplica o 1829 ou se você aplica todo o regime sucessório típico do casamento. Por quê? Porque se for essa interpretação maior, o companheiro ele vira herdeiro necessário. E aí, se você tem uma união estável, gente, você realmente vai ter que reservar, né, os 50% da legítima para o companheiro. Então, assim, Pablito, para sintetizar, eu aqui defendo que há uma questão muito importante que precisa ser dita, que a união estável ela está virando, né, nas palavras aí do Mário Delgado, um verdadeiro casamento forçado. Antes, né, o Tartucci tem uma frase assim, que eu acho muito engraçada, né, que ele fala assim que antes a união estável ela vem no Brasil, ela surge, existe essa questão fática, porque a união estável era travada pelas pessoas por falta de opção. Quem não podia casar se valia dessa proteção da união estável como, né, um fato ali, e como ato-fato, né, mas como um fato jurídico. E daí o que acontece? Hoje, ela não é mais vista dessa forma, né? Hoje, né, na verdade, ela pode ser vista como uma opção. Hoje o casal ele vai escolher se ele quer casar, se ele quer ter união estável. E a minha proposta para vocês aqui todos é a seguinte: e será que o casal ele não tem direito de escolher que ele quer ter um relacionamento amoroso, mas ele não vai botar na gaveta do casamento, ele não vai botar na gaveta da união estável, e ele vai botar numa outra gaveta, quer dizer assim, ó, nós seremos namorados eternos. Pablito, por que o direito precisa vir, se meter, praticar essa violência e falar que é obrigado que tenha repercussão patrimonial? Olha, você tá causando uma revolução em minha cabeça. Opa! Uma revolução em minha cabeça. Porque assim, ó, de fato a questão da união estável é delicadíssima. E um detalhe que talvez vá ao encontro da sua tese. Isso é uma tese para mim. Me permita dizer, isso é uma tese. É uma coisa inovadora que você colocou aí. O STJ proferiu um julgamento, você conhece, em que o ministro faz referência ao chamado namoro qualificado. Sim. Até apareceu aqui muita gente, né, comentando o namoro qualificado. O fato de o casal estar no mesmo apartamento, acontece muito, você que me escuta agora aí, tá confinado, Netflix, sua namorada está dormindo em sua casa, você está dormindo na casa de sua namorada. Então o STJ tem um julgamento dizendo que o fato de o casal estar morando no mesmo apartamento, mas não está constituindo uma família, ou seja, é um casal de namorados. Aquilo é um namoro qualificado e não necessariamente uma união estável. Mas essa equação, assim, a colocação que você faz é um convite à reflexão dos novos tempos. Não é algo simples. Porque, infelizmente, a gente elabora uma categoria como essa, uma posição, e há aqueles que vão pretender utilizar o contrato de namoro, que de fato é uma declaração negocial, como instrumento para blindar fraudes, né? Para evitar as regras da união estável. Ou seja, eu queria lhe ouvir também em relação a isso. Porque, veja, eu chego para minha namorada e ela faz nutrição, que é uma carreira fantástica, importantíssima, mas ela não conhece o direito. Aí eu digo a ela assim, meu colibri, segunda-feira nós vamos no tabelionato. Ela, tabelionato, Pablo, não entendi. Num cartório eu falei, vamos lavrar o nosso contrato de namoro. Ela fica derretidíssima quando eu digo isso. Poxa, Pablo é um cara super romântico para me levar lá. Só que veja, eu posso estar com isso, talvez, tentando evitar a incidência de um regramento da união estável que eu visualizo que já exista, já esteja constituída. Então, eu queria lhe ouvir também nessa vertente.
a dificuldade, ou seja, os obstáculos que o contrato de namoro pode vir a enfrentar diante do risco de ele ser usado como mecanismo para burlar a norma. Certamente você escreveu também sobre isso, né? Sim, com certeza, Pablito. E essa normalmente é a principal objeção, né, que os juristas têm em relação à questão aí do contrato de namoro. E eu acho que é muito importante registrar aqui que essa sua preocupação, ela é absolutamente pertinente. Porque a gente não pode jamais né, encarar com qualquer ar de normalidade uma utilização fraudulenta, porque no fundo é isso, uma utilização fraudulenta, né, de absoluta má-fé de um instituto jurídico. Então, eu observo que isso que você está falando é um risco que precisa ser calculado, que precisa ser observado, e eu entendo aqui, vou até me valer de uma expressão, vou até sair, eu vi que alguns aqui já estão até utilizando elementos da nossa parte geral do Código Civil para falar, mas eu até vou me valer aqui de uma expressão, né, consagrada do direito do trabalho. Eu entendo pela primazia da realidade. É evidente, né, que se você vai lá e faz um contrato de namoro que não corresponde à realidade vivida, porque a realidade vivida é sim uma realidade de união estável e tudo, e você faz isso de uma forma fraudulenta, isso não pode prosperar no judiciário. E aqui, Pablo, eu quero fazer um grande alerta para todos. Porque olha que interessante, a maior parte dos juristas conseguiu identificar de pronto, de plano, esse risco potencial na questão do contrato de namoro. Mas olha que curioso, a gente está hoje na advocacia vendo, e a magistratura, enfim, também, uma utilização absolutamente fraudulenta da escritura pública de união estável para fazer isso, né? E como é que isso se chama? Isso se chama, né? Como é que eu posso dizer assim? A questão retroativa. Você vai lá e faz retroativamente a separação de bens, coloca lá a súmula 377. Então assim, aqui eu também quero firmar um posicionamento, tá, Pablo? Eu tenho sido convidada, para mim é uma grande honra, a dar pareceres nos autos, tenho feito muitas legal opinions Brasil afora, com casos que, especialmente os escritórios que são maiores, que às vezes atendem empresarialmente as pessoas e tudo, e de repente chega essa dúvida, puxa, olha, nesse caso aqui é namoro ou é união estável? Olha, a pessoa faleceu, a pessoa não pode ir lá e falar se ela tinha o objetivo de constituir família. Então eu tenho dado muito parecer nessas questões nebulosas. E já tive a oportunidade de dar alguns pareceres de pessoas que tinham entabulado contratos de namoro, tinham visto nas revistas e tal. E assim, uma coisa que eu realmente sempre observo e não abro mão na minha forma de me manifestar, né, enfim, de colocar toda a minha credibilidade, a minha assinatura, é essa questão da primazia da realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e veja, nessas questões até da união estável, tudo, eu entendo que, Pablo, o momento de fazer as coisas no Brasil precisa mudar. A gente precisa colocar uma lógica preventiva nas pessoas. Né? Você, até né, para quem tem filhos, convive com crianças ali, a gente vê qual que é o momento que a criançada tem que combinar as regras do jogo, as regras da brincadeira, antes de começar. Se você vai lá e muda no meio do esconde-esconde, do pega-pega, as regras, olha a confusão que dá. Então, imagina isso, né? Com patrimônio entre adultos, às vezes não pode mudar a regra no meio do jogo de uma forma assim, arbitrária, né? De uma forma assim, capciosa. Então, eu acho que também aqui fica esse alerta para todos que estão nos ouvindo, que nós precisamos, né, como profissionais do direito, contribuir diariamente para uma lógica de prevenção, para que as pessoas vão quebrando aos poucos aí esse tabu e vão colocando no papel. Então, assim, eu vejo muitos advogados que estão aqui participando, enfim, a gente não consegue, né, referenciar todos, mas alguns aqui do meu convívio, que eu vejo que eles estão muito sensibilizados já com a advocacia colaborativa, com os expedientes de mediação, e que eles estão realmente já colocando em pacto antenupcial, em escrituras. Então, a minha proposta, Pablo, é a seguinte:
a minha proposta é que a gente também utilize esses expedientes preventivos do direito de família, mas que a gente não tenha que pegar e colocar forçadamente isso com um envelope que se chame casamento, um envelope que se chame união Isso. estável, porque assim, Concordo. Pablo, as Concordo. pessoas precisam ter liberdade. A gente está falando aqui de Concordo. dignidade da pessoa Ô, humana. Marília, é o que eu digo sempre. Primeiro que eu concordo integralmente. O seu esforço de cientificidade no enquadramento do contrato de namoro é o que não existia no Brasil. E quando você traz a ideia do princípio da primazia, lembrando até de juristas do direito do trabalho, Madela Cueva, a ideia do contrato realidade, se o contrato de namoro não espelhar a realidade, que é a união estável, ele não vai gerar a eficácia pretendida. Concordo integralmente. Na minha visão, quando você cientificamente tenta dar esse enquadramento, esse novo olhar ao contrato de namoro, diante da contemporaneidade, mas não nega a possibilidade de estar constituída a união estável, porque pode acontecer. Lógico. Eu concordo integralmente com você. E concordo também, gente, atenção, você que é advogado, você que faz concurso, regime de bens não tem eficácia retroativa. Se, porventura, você que é advogado está analisando união estável, que dura 40 anos, e você vai ter de analisar alienações feitas ao longo do tempo, você vai ter de se debruçar, preste atenção nisso, no regramento incidente em cada ato. Exemplo, a união estável iniciou numa época em que estava em vigor a súmula 380 do Supremo. Você não pode querer, numa cláusula, puxar a separação e jogar para trás. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. Porque você pode ter praticado atos, segundo o regime da época, em face de terceiros de boa-fé. Como é que fica isso, então? Porque a grande questão, Marília, é o seguinte: eu não tenho como não raciocinar como juiz. Então, quando eu raciocino também como magistrado. Então, assim, o que eu vejo, essa preocupação com a fraude tem de existir. Mas esse novo olhar que você está dando é algo fantástico. Eu vou fazer uma provocação para você agora. Essa agora é a cereja do bolo. Veja só. Mais e mais eu tenho visto a aproximação da responsabilidade civil no direito de família. Eu vou até desativar um pouquinho os comentários aqui para dizer isso. Veja só, veja só. Antes de fazer essa provocação, deixa eu dar um depoimento. Eu falei a Fernanda Barreto, nossa amiga e irmã. Opa, cadê a Nanda aí? Professora fantástica, sensacional, olímpica. Eu disse a Fernanda, veja só, vou fazer um comparativo. Há alguns anos eu dei um curso na Receita Federal, que me honrou muito, uma honra muito grande para mim, grandes auditores, super preparados. E conversando com alguns auditores, na época da Receita, grandes auditores, muito preparados. Eu percebi o seguinte: o problema hoje que o auditor enfrenta, ou o tributarista, aquilo que desafia ele não é propriamente o direito tributário, porque ele conhece muito. Geralmente o desafio do auditor ou do tributarista está fora do direito tributário. Exemplo, uma autuação fiscal. O auditor desconfia que o cidadão praticou uma simulação, ou atuou com reserva mental. Isso é tema de direito privado, gente, que tem de dialogar com o direito público tributário. Por que eu fiz esse comparativo? Na minha opinião, os maiores problemas que os profissionais do direito de família, você que é advogada, enfrenta, porque Fernanda de vez em quando conversa comigo um assunto ou outro, geralmente a dúvida que o especialista em direito de família tem não é uma dúvida propriamente de direito de família. A dúvida é assim: poxa, eu estou com um caso de um divórcio em que o cidadão era sócio de uma empresa, de uma sociedade empresária, e a esposa está na dúvida se ela tem direito em parte da empresa. A resposta não está no direito de família, está no direito empresarial. Então, é um detalhe, é uma sensação minha. Você que gosta do direito de família, ouça meu conselho. Para você se tornar um grande especialista em direito de família, você vai achar que eu estou maluco, mas eu não estou maluco, não. Você precisa sair dele para entrar de novo. Então veja o que acontece. Muitas questões do direito de família, você só vai conseguir compreender, vou dar um exemplo, entendendo a teoria do negócio jurídico. Se você não entende a teoria do negócio, você não resolve. Então, você está entendendo, Marília, o que eu estou colocando aqui? Sim, com certeza.
é algo de fundamental. Então, veja só, eu tenho observado cada vez mais a responsabilidade civil se aproximando do direito de família, nessa ideia de diálogo, né, entre fontes. No caso, seria um diálogo, eu diria, endógeno, dentro do próprio direito civil, dois ramos se aproximando. Então, por exemplo, ontem, eu ministrei uma aula a convite do Ministério Público do Estado da Bahia, Marília. Eu até liguei para Rodrigo, nosso amigo, nosso grande Rodrigo da Cunha Pereira, um jurista sensacional. Eu liguei para ele um dia antes, falei, Rodrigo, eu vou dar uma aula amanhã, rapaz. Quero fazer um brainstorm com você aqui. O tema que me pediram para falar, e eu ontem, assim, o professor faz uma autoanálise da aula. Foi uma das grandes aulas que eu dei nos últimos tempos. Eu achando, olha, a gente quando termina a aula, a gente se critica, se analisa, é normal isso, né? A Sim, com aula que eu certeza. ministrei, não é verdade isso? Foi para promotores da infância e juventude. Sabe qual foi o tema, Marília? Eu falei sobre responsabilidade civil por desistência da adoção, por devolução de filho adotivo. Gente, tem acontecido isso. Pais adotivos devolvendo filho adotado. O que é isso, meu Deus? O que é isso? Então, eu fiz um estudo ontem, eu passei uma tarde estudando isso. Aí, no dia seguinte, ministrei a aula, estou até pensando em fazer uma live sobre isso. Responsabilidade civil por devolução, por desistência na adoção. É um tema, não se encontra nada sobre isso atualmente. Pouca coisa você encontra sobre isso. Por que eu estou lhe provocando? Responsabilidade civil por ruptura de namoro não tem base na jurisprudência atual brasileira, tá? Então você encontra responsabilidade civil por ruptura de noivado, ok, injustificadamente, ok, tá? Mas ruptura de namoro, há um julgado que eu cito em minhas obras, do TJ Gaúcho, um abraço aos amigos do Sul do Brasil, eu adoro o frio do Sul, Marília, oh Deus, como eu adoro o frio. O fato é o seguinte, nesse julgado, o relator, salvo engano, foi o desembargador Luiz Felipe Brasil, não me lembro agora. Foi um grande relator, não me lembro agora. O casal terminou o namoro, aí um deles, não sei quem, tá? Ingressou em juízo cobrando indenização do outro. Porque o namoro durou mais de 10 anos. Veja só, você que me escuta agora, tá? Seu namoro de 10 anos acaba. Acontece, viu, gente? Acontece muito de namoros longos, é assim, ó. Marília namorou 10 anos. Acabou o namoro, tá? 3 meses depois, Marília casa com outra pessoa. Eu já vi vários casos assim. Namoros super longos, termina o namoro, aí um dos dois casa com outra pessoa. Veja só. Nesse julgado do TJ Gaúcho, um namoro de 10 anos acabou. Um deles, acabou não, vai começar agora no juizado, amigo. Demanda indenizatória. Você vai me indenizar por eu ter a sensação que muitos têm essa. Perdido 10 anos de minha vida com você. Nunca pense assim, gente. Cada um tem sua etapa de vida. O desembargador, corretamente, disse não. O fim de namoro não tem roupagem jurídica. O fim do afeto não gera responsabilidade. Então eu quero só lhe provocar. Esse novo olhar do contrato de namoro pode gerar algum tipo de reflexo no campo da responsabilidade civil? Essa pergunta, em algum momento, você vai ter de enfrentar em seu livro. O que você acha, minha amiga? Ó, Pablo, muito legal essa tua reflexão. E eu queria dizer o seguinte, ó, que sobre isso, eu penso da seguinte forma. Eu acredito que talvez um dos maiores avanços que o direito civil brasileiro contemporâneo teve foi se livrar dessa noção tão penosa que era a noção de culpa, tá? Então, claro, a gente via em alguns institutos, como o Instituto da Separação, isso de uma forma mais clara, de uma forma positivada, de uma forma legislada. Mas a gente sabe que a noção de culpa, né, em especial ali no Código de 16, nesses institutos, ela acabava permeando toda a visão do direito de família. E eu acho que isso realmente era um grande desserviço, até pelo fato, né, de haver uma impossibilidade lógica, né? Imagina, hoje a gente ia pedir quantas perícias, né? É absolutamente estéril, mas acima de tudo, né, a própria psicologia vai dizer que seria impossível trabalhar com uma noção de culpa por fim do relacionamento. Então, a grande questão aqui é que
eu penso que as pessoas, elas têm uma noção muito errada na sociedade contemporânea, que é essa noção de muitas vezes um vitimismo exacerbado, né? Lógico que a gente se compadece com uma quebra de expectativa, a gente tem empatia por isso, mas pelo amor de Deus, né? Estar ou não num relacionamento é algo que está muito mais ligado a uma ideia de direito potestativo. Estar ou não num relacionamento está ligado até com uma ideia de direitos humanos básicos, né? Então, assim, eu fico muito preocupada quando eu vejo advogados que ingressam com essas demandas, Pablo, porque eles estão passando uma mensagem assim, no fundo, né? Ó, então, como vai ter aqui uma indenização, eu já estou lançando sementes que, no futuro, uma pessoa que estiver infeliz num relacionamento, ela não deve sair. Uma pessoa, mesmo se ela estiver infeliz, ela tiver noção que não vai dar certo esse namoro quando transmutado em casamento, puxa, é melhor ela casar e divorciar, porque senão, se ela acabar agora, o namoro vai ter indenização. Se acabar no noivado, vai ter indenização. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam superar, de uma vez por todas, concordo essa totalmente. visão, sabe, de culpa, essa visão punitivista. Agora sim, Pablo, também vou fazer o contraponto. Eu acho que a gente tem que ver, eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas a tua provocação me deu esse insight aqui. Eu acho que são duas faces de uma mesma moeda. Se por um lado a gente abandona a culpa, por outro a gente tem que ter uma noção maior de responsabilidade e de autorresponsabilidade. Então, assim, poxa, quando você está num relacionamento, você tem que alinhar quais são as expectativas, né? O casal precisa conversar sobre isso. Então, é óbvio que eu não vou achar normal, natural, frutífero alguém prometer uma coisa e não cumprir. E aí talvez a gente tenha uma linha tênue que tem que ser vista, porque a grande questão aqui para mim é a seguinte, eu acredito também que as pessoas, elas precisam quebrar esse tabu. Então, se você está num relacionamento e você não está feliz com o status atual e você quer que ele avance, né? A gente vê muito assim aqui no escritório. A pessoa que queria ter filhos. Fale sobre isso, trabalhe sobre isso. Hoje a gente está vivendo num mundo, Pablo, que a gente tem psicólogos à disposição, que a gente tem terapeutas especialistas em tantas coisas. Então, as pessoas, elas precisam, às vezes, até se valer de outros profissionais para abrir um diálogo. Né? Agora, a gente vê hoje situações que são paradoxais, que são pessoas que estão junto há não sei quantos anos, até às vezes casados, e que um não sabe quanto o outro ganha. Né? Então, assim, as pessoas precisam falar sobre isso. E daí o que acontece? Elas não falam, se frustram, e o judiciário, Pablo, acaba sendo um lugar que elas vão pedir, achando assim como se o magistrado tivesse a capacidade de juntar os caquinhos. Exatamente. Ali, ir lá, grudar os caquinhos e devolver de novo. Exato, então, assim, não é perfeito. É isso que eu sofro, é isso que a gente sofre. E me pergunta os caminhos da intimidade da pessoa. Gente, é um sofrimento para... Eu sofro com isso, quando eu atuei 13 anos também com competência em família. É perfeito. Na verdade, você sugere o que você colocou é atitudinal. A gente tem que ter uma atitude diferente em relações. Concordo plenamente, minha amiga. E me permita aqui, Pablo, uma outra coisa que eu também quero colocar para a gente refletir junto. Eu acho o seguinte, eu acho que esse julgado, ele parte de uma premissa que eu não me sinto à vontade de defender. Porque é verdade que o namoro no passado, ele tinha essa função muito clara na sociedade, isso era evidente, que ele servia para as partes se conhecerem e para que realmente ocorresse aí, né, um desenvolvimento futuro para um casamento, né, que naquele momento era a única forma de família, né? Estamos falando assim do direito civil, né, ali no período de vigência do Código de 1916. Então, era aquele namoro regrado, como a gente falou, era inimaginável um ir dormir na casa do outro, né? Eu sempre brinco assim aqui nas lives, tinha aquela figura da vela, né? Imagina, o pessoal não deixava na sala o casal a vela, sim, sozinho, de vela. Não é, Pablito? Eu nunca mais escutei isso. Então, fulano saía com minha namorada, fulano ia de vela. Você lembra disso? Você saía com sua namorada, aí tinha um amigo insuportável, coitado, insuportável, na vez você até gostava. Ele ia junto, ele era chamado de vela, para ficar segurando vela. Eu nunca mais tinha escutado isso, marido.
Então, Pablo, só que assim, a mudança que eu Mudou. coloco aqui para a gente pensar sobre o tema é o seguinte: hoje, o namoro, será que ele tem ainda essa função exclusiva de Não. preparar para um Não, casamento? não, não, Né? não, não Pô, tem a gente espaço. tem mais de 700 pessoas ouvindo aqui. Se a Não. gente abrisse os comentários e pedisse Abrindo. sim ou não, né? Eu perguntaria, quem aqui se sente à vontade de defender que hoje, no nosso país, no mundo, o namoro tem função exclusiva, Não né, existe de isso. preparar para o casamento? Então, se ele não tem, Pablo, aí eu te pergunto, por que que não casar depois de namorar vai gerar indenização? Quer dizer, assim, é um contrassenso isso. Eu Concordo, acho que concordo muitas vezes totalmente. ou Concordo assim, integralmente, vou não. dar Eu uma concordo. opinião aqui polêmica, tá, gente? Mas assim, eu acho, então talvez esse seja o ponto hoje que eu mais defendo aqui no meu trabalho, é que o namoro, Pablo, para muitas pessoas, ele é um fim em si mesmo. Ele não precisa ser um degrau que vai chegar num algo mais. Só namorar tá show, tá beleza, tá maravilhoso. Você fica com os teus bens, eu fico com meus bens. E aí, Pablito, eu quero te falar o seguinte: eu recebo muitos, mas muitos clientes que não são os jovens, né? Até porque o jovem não tem patrimônio, às vezes não está preocupado ainda com essa lógica preventiva, embora deveria estar. Mas eu recebo aqui a grande questão, que era um problema que a gente não tinha antes, que era a questão das famílias reconstituídas, das famílias recompostas, das famílias mosaico. Eu pego aqui no meu escritório profissionais liberais que realmente, nossa, já brilharam, já tiveram aquele casamento de não sei quantos anos, já tiveram seus filhos e tudo, já tem ali tudo pronto e fala assim, pô, eu não quero, Marília, começar a namorar e arrumar encrenca com a minha família. Porque assim, eu quero deixar claro que assim, ó, eu vou dormir na casa dela, ela vai dormir na minha casa, vai ter escova de dente, vou deixar lá uma gaveta. Nós vamos viajar o mundo juntos, estamos aposentados. Assim, eu pego até muitos concursados do judiciário, entendeu? Mas assim, Marília, eu quero deixar muito claro que assim, os filhos dele vão ter as coisas dele, as filhas dela vão ter as Perfeito. coisas. E assim, não vai misturar patrimônio. Aí o que que acontece? Hoje, essa nebulosidade da união estável, Pablo, em última instância, ela está fazendo com que as pessoas deixem de viver, deixem de namorar, deixem de amar. Isso é um absurdo, É, entende? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter esse direito, entende? Por que não a gente ter um relacionamento maduro, paritário, com toda a informação prévia, mas que as partes decidem que, ó, cada um na sua, o nosso namoro é o começo, meio e fim. Se a gente quiser evoluir, a gente vai consensualizar e vai dar esse passo. Mas a gente não quer viver um relacionamento em que amanhã ou depois tem um acidente de carro e vai lá a família do outro pedir pós-mortem, trazendo aquela questão de uma prova totalmente diabólica. E quando uma perfeito. das partes está morta, Pablito, como que você, como juiz, vai dizer se a pessoa que está morta tinha o objetivo de construir Perfeito. família, Pablo? Perfeito. Olha, eu não tenho nem palavras para falar sobre essa live. Eu lamento quem perdeu essa live, tá? Então, eu ativei os comentários que o nossos amigos estão desabafando aqui. Teve uma amiga querida, seguidora, que acabou de colocar aqui, que namorou 14 anos e o relacionamento terminou. Eu mando um abraço para ela, super carinhoso. A vida continua, você vai encontrar alguém super especial, tenho certeza. Com Teve outro que fez, certeza. teve outro que fez um comentário interessantíssimo quando eu fiz a provocação da indenização pelo fim do namoro, que eu concordo com você, não tem sentido. Ele colocou a aplicação da teoria da perda do tempo útil, a teoria do nosso amigo Dessone. Pelo amor de Deus, não façam isso. Maravilhoso o comentário. Ele fez um gancho, claro, assim, né? Um gancho que não vai ter aplicação, mas é um gancho provocador, né? Foi uma live super especial, Marília. Você está com o seu livro aí para mostrar a capa dele, minha amiga? Mostra aí para os amigos. Olha, Pablito, o meu livro, ele está em pré-venda, ele acabou de entrar na Ai, que venda normal legal. mesmo, tá? Que bacana, minha Então, amiga. ele vai chegar para mim mesma aí nos próximos dias, Que mas a maravilha. editora Fórum, ela me pediu que eu desse assim uma palavra de muito incentivo para que as pessoas efetivamente entrem no site, comprem, né? O nome do livro é Contrato de Namoro
Amor Líquido e Direito de Família Mínimo. Que E a maravilha. editora Fórum me pediu para dar esse recado especial, Pablo, porque o livro já está quase esgotando. Que beleza, minha amiga. Então, assim, a gente está, né, hoje até com essa Parabéns. questão da pandemia, né, puxa, para fazer mais uma tiragem, não sei o Parabéns. que, sabe Deus quando. Então, assim, Parabéns. a gente está realmente, assim, com os últimos exemplares. Então, pedir mesmo que as pessoas que, né, têm interesse, que nos honram aí com esse interesse de adquirir a obra, o façam Parabéns, aí o minha quanto amiga. antes, só entrar lá Parabéns. no site da editora Recomendo. Fórum. Recomendo muito. Eu encerro dizendo que esse ano eu fiz uma coisa legal, dia 12 de julho, dia dos namorados. Geralmente, minha esposa que faz. Eu confesso, às vezes sou um pouco relaxado, é um erro. Esse ano eu não esqueci. Eu fiz uma surpresa para ela, mandei uma surpresa para minha esposa, pelo dia dos namorados, com a flor, uma coisa linda. Ela não esperava. Sabe aquela pessoa desarmada? Foi tão romântico, foi tão fofo, Maria. Então, Que meu amigo, legal, muito obrigado. Pablito. Foi uma live fantástica. Parabéns pelo livro. Espero lhe rever em outro momento. Obrigado a todos os amigos aí. Vou ativar os comentários. Pelo imenso carinho. Eu vou deixar a live salva. Avise para quem não assistiu, meus amigos. E até breve, com fé em Deus sempre. Muito obrigado, Marília Pedroso Xavier. Você é fantástica, minha amiga. Ó, um beijo carinhoso para você, viu? Valeu, Pablito. Valeu para todos que estão aqui com a gente e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.